Sejam bem-vindos a mais esse podcast. É interessante, né? Porque às vezes, por mais que nós lembramos muitas coisas de tempos que passamos na corporação, e não tem como esquecer. Por quê? Você fez parte. O que você pode fazer, e na verdade até terapia pode te ajudar com isso, é você não deixar isso influenciar mais a sua vida. Mas esquecer não tem como, né? Mas é interessante que às vezes tem coisas engraçadas. Eu me recordo uma vez que eu tive um bispo que ele falava muito, sabe uma expressão assim que ele utilizava para quando uma coisa dava errado, ou uma coisa era muito ruim, na hora dele conversar ele falava, caramba, isso aí é mais ruim que pinga de garrafão. Era o jeito dele de se expressar. Aí a gente estava em reuniões e ele já falou várias vezes isso, não sei o que tem, tal, fazer essa atividade, nossa, é mais ruim que pinga de garrafão. E todo mundo dando risada, tal. E foi uma vez que ele foi... Acho que a gente estava numa conferência de ala, alguma coisa assim, que vai o pessoal da estaca, a presidente da estaca até a ala. E ele foi dar um discurso esse dia, e ele estava falando, poxa, se você deixa de ler as escrituras, a sua situação espiritual fica mais ruim que pinga de garrafão. Eu lembro até hoje disso aí. E aí eu lembro que nesse momento ele nunca se tocava disso. Nesse momento ele deu uma pausa, você percebeu que ele falou, poxa... Ele não falou nada, mas você percebeu que ele falou, poxa, acho que eu falei isso no púlpito, não era apropriado. E logo que ele terminou o discurso dele, o presidente da estaca que estava lá, ele foi na época dar o discurso. Aí ele falou, olha, o bispo aqui anterior, olha só o que o presidente da estaca falou, o bispo anterior que falou sobre pinga de garrafão, e não é expressão apropriada, mas tenho certeza que ele disse só no calor das palavras, tal. Aí o bispo ficou com vergonha, você viu que ele ficou vermelho, tal. Na verdade, não tem muito o que falar sobre isso. Eu só achei super engraçado um bispo falar pinga de garrafão numa conferência. Ok, mas quanto a isso, tudo bem. Agora, a hipocrisia, eu já falei pra vocês coisas a respeito disso. Pinga de garrafão, é uma bebida. Então ele associou uma bebida a uma expressão. E quem foi corrigi-lo lá, eu vi várias vezes depois em festas de membros, falando sobre bebida. Inclusive surgiu muitos boatos na época que aquele presidente da estaca bebia. Ele era uma pessoa que bebia. Aí a volta na hipocrisia. Tá vendo como as coisas rodam? E é sempre a mesma temática. A gente já falou de várias coisas aqui que foram da lição de moral e depois você via a pessoa fazia pior. Aí quando eu venho e falo que às vezes tem pessoas na liderança que tem a capivara mais suja que pau de galinheiro, não sei o que tem. As pessoas criticam, acham que eu estou falando demais. E o que você acha disso? O que você acha de um bispo? Vamos pular a parte do bispo que falou pinga de garrafão num discurso. Mas o presidente da estaca foi corrigi-lo e que depois ficou sabendo que ele bebia bebidas alcoólicas. Sei lá, pra mim me soa muito como hipocrisia, soa demais. E na verdade, quando a gente sai dessa corporação, o que a gente mais vê nas reflexões é hipocrisia. Infelizmente eu fazia muito também, 40 anos como soldado lá dentro, entende? Mas é isso aí, fica a reflexão. Como eu falo às vezes, né, não vamos acabar num clima ruim, porque não é legal, mas... Vamos lá, vamos pensar no bispo que falou pinga de garrafão, na parte engraçada do negócio. Mas hipocrisia tem. Eu estou preparando um podcast a respeito disso, de quanta hipocrisia existe lá dentro, porque as pessoas às vezes falam assim, você está falando demais, até parece que um líder ia fazer isso, até parece que um bispo ia fazer, até parece que o presidente não sei que tem ia fazer isso. Infelizmente acontece. E às vezes tem pessoas que caem dentro da igreja como líder, que é pior do que quem está fora da igreja. Sabe aquela queda que você vê e fala, nossa, nem quem está fora da igreja acontece isso. Mas é isso aí, fica aí a história do bispo que falava que sempre as coisas ruins eram mais ruim que pinga de garrafão. Beleza? Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais. Tchau, tchau.